Você pode se perguntar o que um bandeirante como eu, Raposo Tavares, está com um arco indígena em suas mãos? Hoje, no vídeo, vai ser explicado o que um bandeirante como eu tem a ver com um artefato de guerra indígena, um arco. Os bandeirantes: Raposo Tavares, Borba Gato, Jerônimo Leitão, Fernando Dias. São nomes comuns e muitos até nomes de avenidas, principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo. O que esses nomes têm a ver com os bandeirantes? Ou melhor, quem eram essas pessoas e que grupo era esse? Os bandeirantes, eles participaram, na verdade, na formação dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul. A região sudeste toda acabou se desenvolvendo devido à movimentação desse grupo chamado de bandeirantes. Isso foi numa época em que a coroa portuguesa tinha reassumido o seu lugar, desfeita a União Ibérica, e o negócio, da economia do açúcar andava muito embaixo, porque o açúcar holandês era o melhor. Então eles aproveitaram e começaram a voltar os seus esforços para o interior do território brasileiro, para continuar aquela famosa busca de metais preciosos. E por que não também de índios para torná-los escravos e negros fugitivos? Sabemos que os bandeirantes foram responsáveis por uma batalha muito intensa e que destruiu o Quilombo dos Palmares. Então, os bandeirantes, eles eram um grupo que vieram ou que viviam na região sudeste, principalmente em São Paulo, foram responsáveis principalmente pela criação de São Paulo. E aí nós temos uma visão dos paulistas sobre os bandeirantes um pouco diferenciada, por exemplo, do historiador do norte ou historiador gaúcho, devido a algumas diferenças entre eles. Quais foram os feitos positivos, por falar nisso, dos bandeirantes? Bom, eles expandiram o território brasileiro, desbravaram os sertões além daquela região, aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, feito entre Portugal e Espanha. Porque inicialmente os portugueses só ficaram na região litorânea, a colônia brasileira se desenvolveu só na região litorânea. Mas com o fim da cana-de-açúcar, o pau-brasil, os metais preciosos passaram a ficar em pauta novamente. E o que aconteceu? Explorar as regiões inexploradas pelos espanhóis e tampouco pelos portugueses. E essas pessoas, esses bandeirantes, tomaram para si essa missão com o primeiro intuito de fazerem riqueza, de ficarem ricos em busca desses metais preciosos e da captura desses índios e negros para vendê-los para os portugueses e luso-brasileiros. Os bandeirantes, então, têm esse nome porque o nome da expedição foi dado pelos portugueses como a Expedição das Bandeiras. As bandeiras que entravam no interior ou no centro do território brasileiro, desbravando o território e achando minério, achando o ouro e a prata e civilizando muitas vezes regiões. Os paulistas, como já falei para vocês, têm base muito mais nesses pontos positivos dos bandeirantes do que os pontos negativos. Mas quais seriam esses pontos negativos? Bom, os pontos negativos dos bandeirantes, podemos citar a forma como eles agiam, uma forma violenta, truculenta, sobre os índios quando os achavam, a questão dos métodos que eles utilizavam para capturar esses índios, esses negros, e como eles tratavam esses índios, esses negros, até levá-los num local para serem entregues ou vendidos aos portugueses. Então eles contribuíam também, além da economia, na questão da mineração, dos metais preciosos, do ouro, da prata, eles contribuíam também para manter o sistema de escravatura no Brasil.
né, reintegrando esses escravos fugitivos negros e também integrando novos índios para o sistema escravocrata brasileiro. Então, esses fatos negativos ficaram muito destacados nos bandeirantes, que é a questão da caça e da busca de qualquer maneira, de qualquer jeito, a índios e escravos negros. Então, isso se destacou mais na história, principalmente no início do século XX, do que os feitos de expansão econômica, de redistribuição de terras, da emancipação de São Paulo e tudo mais. Então, esses são fatos negativos dos bandeirantes. Esses homens eles saíam da região sudeste, eu disse para vocês já, em São Paulo e São Vicente, se dirigiam pelo Brasil todo, mas principalmente Mato Grosso do Sul, aquela região ali. Essas explorações territoriais, novamente, são chamadas de bandeiras. Daí o nome desse grupo ser bandeirantes. Essas expedições, então, nós temos na tela aí, tinham esses objetivos aí. A captura do índio, a busca de metais preciosos, e eles ficaram também com a fama, né, de responsáveis pela conquista de grande parte do território brasileiro. Aquela parte que pertencia à Espanha e que foi deixada abandonada pelos espanhóis porque ali não encontraram nem ouro nem prata. Alguns bandeirantes chegaram até irem para fora do Brasil, que no caso aqui destacam-se Bolívia e também o Uruguai. Nós temos um mapa aí, eu adoro mapas, e esse mapa fala um pouquinho sobre a trajetória, a rota dos bandeirantes, a rota das bandeiras ali em vermelho, verde e outras cores, demonstrando todas saindo do mesmo ponto e indo para diversas regiões do Brasil, mas como eu falei para vocês, principalmente Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Isso a partir do século XVII em diante, bem no finalzinho ali da expulsão do Brasil, dos holandeses, né, do Brasil, e início da crise do açúcar na economia brasileira. Então aí está um mapa, para vocês darem mais uma olhadinha aí, tá? Tá bem explicadinho ali como funcionavam esses bandeirantes, o que eles faziam e aonde eles foram, aonde eles alcançaram território adentro em busca de índios e metais preciosos. E para finalizar, nós temos aqui um monumento destacando a importância dos bandeirantes para o Brasil e principalmente para a região sudeste e para São Paulo. Esse é o Monumento das Bandeiras. Monumento em homenagem aos bandeirantes desbravadores do desenvolvimento econômico do novo Brasil. Isso fica em São Paulo, tá, pessoal? Feito, então. Alguma dúvida, me procure lá no meu blog, no canal, na plataforma. Estarei à disposição. Forte abraço e até!